Eu troquei o meu visto e hoje eu posso trabalhar aonde eu quiser. Mas eu escolhi continuar trabalhando no Care. Quer descobrir o porquê? Eu vou te falar nesse vídeo, fica comigo. Para quem não conhece muito, né, daqui, o Care, quando você trabalha no setor de saúde, né, daqui da Inglaterra. No Brasil, gente, eu era professora, e daí quando eu vim para cá, para Inglaterra, eu vim para ser voluntária num lugar que era de cuidar de pessoas com síndrome de Down, autismo, com alguma deficiência nesse sentido. E agora que eu tô com um visto, que eu posso trabalhar aonde eu quiser, eu preferi continuar trabalhando aonde eu já estava trabalhando, que é no Care. Durante o tempo que eu tava como voluntária, eu acabei gostando muito do trabalho. É claro que o trabalho tem certas coisas ruins, e o lugar onde eu estava trabalhando era totalmente tóxico, era horrível, horrível. Mas por um outro lado, aquele lugar me ajudou a voltar para terapia e a buscar ajuda espiritual e terapêutica na minha vida, o que me ajudou a sair de lá. Basicamente, falo sobre isso num outro vídeo, então se vocês querem assistir, já vai aqui no meu canal para assistir os outros vídeos. Eu era professora no Brasil, então eu sempre fiz trabalho voluntário, então eu sempre já tive esse lado assim de estar cuidando de pessoas e estar com pessoas, né? E eu gosto muito disso. E aí quando eu tava trabalhando, né, no Care, eu fiz algumas certificações, já porque eu já queria, né? Eu não queria ficar ali eu queria passar para o administrativo, eu queria entender mais sobre as medicações, eu queria entender mais sobre os tratamentos, eu queria entender mais sobre o assunto, que era uma coisa muito interessante para mim. Depois que eu fiz essas certificações e quando eu vim para cá, para Londres, eu manifestei esse emprego que eu consegui num outro lugar, porque agora eu posso trabalhar onde eu quiser, né, com o meu visto de família, e eu posso escolher aonde trabalhar, né? Eu não preciso mais trabalhar para aquele lugar que era tóxico, mas o trabalho em si do Care é algo que ainda faz sentido para mim. E por um outro lado, eu acho que estar trabalhando com o Care me ajuda muito a estar mais em contato com os inglês. Eu estudo, né? Todas as certificações que eu faço são em inglês, então isso me ajuda a aprimorar mais a língua. Isso me ajuda mais a estar com esse sentimento de que eu tô criando uma carreira aqui na Inglaterra. Muita gente às vezes me pergunta assim: "Ah, mas por que você não começa a fazer vídeo, né, mais aqui para o YouTube, ou se dedica mais nisso, ou trabalhar com outros brasileiros, né? Aqui tem bastante oportunidade em português para ser tradutor até nos hospitais, né? Particularmente, eu queria isso, eu queria me desafiar, eu queria vir para cá para viver o que o país também pode me proporcionar. Se eu ficasse onde é confortável para mim, eu não alcançaria isso, né? De estar me sentindo que eu pertenço ao lugar. O salário é muito bom, é algo que me desafia, que me faz aprender mais. É onde eu posso cuidar. Eu sinto que eu faço a diferença para outras pessoas, sabe? Que eu ali cuidando delas, eu posso fazer a diferença na vida delas. E é isso que eu sempre busquei, né? Esse senso de ajudar o próximo. E isso, estar na área da saúde aqui na Inglaterra, ela me traz. E, por exemplo, entre o trabalho de professor e o trabalho na área da saúde, eu ganho muito mais na área da saúde, não como professora. Como professora, talvez o trabalho seria um pouco mais fácil, mas eu ganharia um pouco menos também. Então, para mim, particularmente, estar na área da saúde faz sentido para mim. Mas é óbvio que vai ter gente que quer sair da área da saúde, que não quer nunca mais trabalhar na área da saúde. Isso vai depender
da tua experiência, do que você busca, né? Tem muita gente que vem pra cá, por exemplo, e quer trabalhar na sua área, né? Que você fez faculdade no Brasil. E, cara, se você realmente se dedica para aquilo, dá pra mudar. Você consegue fazer a área que você quer aqui na Inglaterra. Até porque brasileiro aqui tem fama, não só fama, né? A gente realmente trabalha mais que o inglês. A gente faz muito mais que os ingleses. Os brasileiros que vêm para cá, eles conseguem progredir de cargo muito mais rápido. Então, se você quer trabalhar nessa área, ou se você quer vir para cá e fazer outro curso, começar a trabalhar com outra coisa, dá também. Eu defendo a área do care porque eu acho que foi uma área, foi o que abriu a porta para mim, para vir para cá, né? Foi quando eu vim como voluntária para trabalhar no care. O trabalho em si não é tão ruim. O que era ruim era as horas de trabalho, era o ambiente tóxico com gerentes, né? Exigindo muito, porque como a gente é voluntário e é brasileiro, a gente trabalha muito mais, a gente trabalha bem. E aí eles meio que, né, abusam disso, fazendo com que a gente trabalhe como escravo, basicamente, né? Então, isso que era ruim, né? Na comunidade que eu estava, eles não informavam, eu tinha um dia de folga só, sabe? Então, era um ambiente tóxico, mas o trabalho em si era muito gostoso. Eu tinha paixão pelas pessoas que eu cuidava lá. E depois que eu fiz essas certificações, hoje eu nem tô mais na parte do care em si, né? Eu tô mais na parte administrativa agora. Então eu já não trabalho mais tanto com o suporte em si, que é o que todo mundo não quer, né, fazer, obviamente, né? Ninguém quer ficar limpando coisa, limpando as pessoas, né, dando banho ou coisas assim. Hoje eu tô mais na parte administrativa, o que eu gosto muito, porque daí a gente tem que aprender um pouco mais sobre as leis, né? Sobre medicação, sobre as coisas mais por trás da câmera ali, né? Então, pra mim, faz sentido, embora eu possa hoje trabalhar onde eu quiser, eu escolho continuar no care, porque é algo que faz sentido para mim, cuidar de outras pessoas, aprender. Hoje eu tô numa área diferente, eu não tô dando mais suporte para pessoas com deficiência. Hoje eu dou suporte para pessoas que tiveram brain injury, trauma cerebral. Eu dou suporte para essas pessoas, né, que sofreram algum tipo de acidente e daí tiveram um trauma cerebral e daí talvez hoje precisem, né, de uma certa ajuda, fisioterapia, coisas assim. É muito interessante e é uma área que eu acho que eu manifestei também, né, ainda em relação com outro vídeo lá que eu fiz, mas gente, o cérebro humano é muito interessante e eu sempre fui interessada nessa área mais científica da coisa, né? De como o cérebro funciona, de como que um trauma aqui vai afetar diversas partes do corpo, vai afetar a memória, vai afetar a memória disso, por exemplo, a memória curta, mas não vai afetar a memória de longa, né? Como que a música, gente, uma coisa tão legal, como que a música influencia na melhora e na memória das pessoas que sofreram traumas, né? É uma coisa assim muito legal que eu tô aprendendo e eu tô amando. Então, para mim, estar no care ainda faz sentido com o que eu quero da minha vida, né? É um progresso que eu quero fazer. Por isso que eu escolhi, mesmo trocando de visto, continuar no care. Mas se você tem o desejo de vir pra cá e talvez trabalhar na sua área, gente, brasileiro aqui na Inglaterra, ó, é super bem sucedido, você consegue fazer muita coisa, assim, sendo brasileiro aqui na Inglaterra.
Se você tem alguma dúvida, se você quer saber mais sobre o visto de voluntário, né, sobre essa portinha que a gente usa para vir para cá, para Inglaterra, me manda mensagem lá no Instagram que eu respondo todo mundo. Eu não dou mentoria, a minha mentoria ela tá toda aqui no canal do YouTube, então tem uma playlist para você e tem a lista também de comunidades, né, para você aqui na descrição do vídeo, então você pode entrar lá e pegar. Mas se você tem qualquer dúvida, pode falar comigo no Instagram que eu atendo todo mundo, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!